E aí pessoal, beleza? Hoje vamos resolver questões do decreto número 6877 de 2009, questões comentadas, depende. Mais um decreto. Até agora acredito que a gente já viu a maioria das leis, decretos, algumas 2 ou 3 portarias do DEPEN no que tange ao edital, então já está de forma bastante ampla. Só com o PowerPoint são, acredito que cerca de 500 questões. Além dessas, há no canal outras questões também de direito constitucional, direito administrativo, civil, processo civil, etc. Então são muitas, acho que 700, 800 questões comentadas no canal. Tem uma playlist só de questões comentadas, de vídeos com questões comentadas. Se vocês quiserem dar uma olhada, ela está incompleta, depois eu vou dar uma atualizada lá. Mas lá, salvo engano, tem mais de 30 vídeos com questões comentadas. Lembrando que tem direito constitucional e administrativo também. Vamos lá. E também que sábado agora vai haver um simulado, tudo indica que serão 300 questões para o DEPEN. Vamos lá. Para quem não sabe, questão elaborada por mim, estilo CESP. Sempre que eu leio, eu esqueci de apagar, vou tirar isso daqui depois do material. Sempre que eu ler a questão, você pode dar pausa, ler, reler, imagine que seja a prova do CESP, uma errada, anula a certa. Vamos lá. Este decreto regulamenta o processo de exclusão e transferência de presos para estabelecimentos penais federais de segurança máxima, nos termos da Lei 11.671 de 2008, conforme o decreto 688 tal. Então, vamos lá. Vamos para a resposta. Errado. Este decreto regulamenta o processo de inclusão e transferência. Inclusão. E como é que está lá? Exclusão. Então, muito cuidado. Sempre que você for estudar a lei seca no geral, procure entender o contexto. Que não tem que decorar ela toda. Ah, vou decorar o artigo todo. Não é decorar o artigo todo. É memorizar as palavras mais importantes que a banca pode alterá-la. E ao mesmo tempo você vai ler de forma corriqueira. Vai memorizar as palavras mais importantes, mas sempre tem que reler de forma corriqueira. Por exemplo, este decreto regulamenta o processo de inclusão e transferência de presos para estabelecimentos penais federais de segurança máxima, tal. Então, porque você memorizando as palavras-chave, mas lendo o todo de forma corriqueira, habitual, com as palavras você vai entender o contexto do que está dizendo. Então, e às vezes o CESP, ele parafraseia também o artigo. Às vezes ele copia e cola, mas às vezes ele parafraseia. Então, por isso que é importante você entender o contexto. O processo de inclusão de transferência de caráter excepcional e permanente terá início mediante requerimento da autoridade administrativa, do Ministério Público ou do próprio preso. Vamos para a resposta. Errado. O processo de inclusão e de transferência de caráter excepcional e temporário. Como é que está lá? Permanente. Questão errada. O processo de inclusão e de transferência terá caráter excepcional e temporário, ou seja, interino. Se a banca tivesse colocado interino, ou se a banca, por exemplo, colocar interino, significa temporário. Fique atento. Interino é igual temporário. Perene é igual permanente. Vindouro é igual permanente. É importante você saber essas palavras, que a banca pode colocar. Você sabe o contexto, mas se tiver uma palavra lá que você não sabe, se no CESP vai te complicar tudo. Então, por isso que eu aconselho a procurar otimizar o vocabulário.
Ainda que você não seja da área do direito e ache super chato, mas o objetivo é passar no concurso. Passando depois você deixa para lá se quiser, mas é importante ficar atento a isso também. O processo de inclusão e transferência de caráter excepcional e temporário terá início mediante requerimento da autoridade. A banca pode colocar autoridade judiciária, fique atento, do Ministério Público, a banca pode alterar aqui também, ou do próprio preso. E também eu coloco cores em palavras de forma estratégica, grifos já para ajudar na compreensão e memorização dos pontos mais importantes e compreensão do contexto. Às vezes eu coloco na palavra, não, vou colocar nessa, não, vou colocar na outra. Tipo, demanda mais tempo, mas ajuda nos estudos. O processo de inclusão de transferência de caráter excepcional e temporário terá início mediante requerimento da autoridade administrativa, do Ministério Público ou do próprio preso. O requerimento deverá conter os motivos que justifiquem a necessidade da medida e estar acompanhado da documentação pertinente. Vamos para a resposta. Correto. O requerimento deverá conter os motivos que justifiquem a necessidade da medida de estar acompanhado da documentação pertinente. Aqui eu vou repetir, mas não irei reler, mas eu deixo aqui em destaque as frases mais importantes. Eu aconselho a você, sempre que eu colocar aqui, você lê, reler, aparecer de novo no outro, não tem importância, leia novamente, porque aqui você vai memorizando, ó. Você vai lendo e como as palavras estão destacadas, vai ajudar ao seu cérebro captar melhor, memorizar, sobretudo para quem tem memória fotográfica, isso daqui é excelente. Então, eu não vou reler, mas você pode dar pausa no vídeo e reler rapidamente, isso vai ajudar muito. O processo de inclusão de transferência de caráter excepcional e temporário terá início mediante requerimento da autoridade administrativa, do Ministério Público ou do próprio preso. O processo de inclusão ou de transferência será autuado em apartado. Vamos para a resposta. Correto. O processo de inclusão ou de transferência será autuado em apartado. Então, está correto. Ao ser ouvido, o Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça opinará sobre a pertinência da inclusão ou da transferência e indicará o estabelecimento penal federal adequado à custódia, podendo solicitar diligências complementares, salvo sobre o histórico criminal do preso. Vamos para a resposta. Errado. Ao ser ouvido, o Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça opinará sobre a pertinência da inclusão ou da transferência e indicará o estabelecimento penal federal adequado à custódia, podendo solicitar diligências complementares, inclusive sobre o histórico criminal, inclusive. E como é que está lá? Salvo. Errado. Inclusive sobre o histórico criminal do preso. Como eu costumo colocar na maior parte dos materiais que eu faço, quando tem questão assim, ó, caso você não saiba ou esqueceu, salvo equivale, equipara ou tem o mesmo significado de exceto, excetuado e exceto. Você precisa saber isso daqui no direito, essa palavra é muito corriqueira, é muito habitual e simples. Mas quem não é da área do direito não é obrigado a saber tudo. Então, eu colocando aqui, ó, salvo, é o mesmo que excetuado e exceto. E salvo, excetuado, exceto,
é o oposto de inclusive. Inclusive equivale a assim como, por exemplo. Então, esteja muito atento. Se cair na questão excetuado, você vai saber que significa o quê? Exceto ou salvo. Se cair salvo, você vai saber que significa excetuado ou exceto. É como eu disse, às vezes a pessoa sabe a questão. Ela sabe ali o que está ali. Só que tem uma palavra no meio da questão que ela não sabe o significado. Então não sabe se é algo positivo ou negativo, se vai para o rumo norte, para o sul. E sendo CESP, não dá para chutar. Então, otimize ao máximo o vocabulário. Procure ter um bom vocabulário, pois as bancas costumam usar palavras que para muitos são desconhecidas. Então, fique atento. Ao final da instrução do procedimento e antes da manifestação prevista no artigo 5º, o juiz de origem, admitindo a necessidade da inclusão ou da transferência do preso, remeterá os autos ao juízo federal competente. Vamos para a resposta errada. Ao final da instrução do procedimento e após a manifestação. E como é que está lá? E antes da manifestação. Então, a questão está errada. Ao final da instrução do procedimento e após a manifestação, prevista no artigo 5º, o juiz de origem, admitindo a necessidade da inclusão ou da transferência do preso, remeterá os autos ao juízo federal competente. Observação que eu costumo colocar quando for estudar a lei seca, regimento, etc. Lembre-se de grifar, dar uma ênfase boa para as palavras-chave, pois as bancas costumam alterá-las para levar o candidato ao erro. E se você desejar, me siga no Instagram. E se não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Tem muitos materiais ainda para serem produzidos. E, em consequência, os vídeos serem feitos. Vamos lá. Recebidos os autos, o juiz federal decidirá sobre a inclusão ou a transferência, podendo determinar diligências complementares necessárias à formação do seu convencimento. Vamos para a resposta. Correto. Recebidos os autos, o juiz de origem, a banca pode colocar o juiz de origem, por isso que sempre eu dou uma destacada. Eu grifo o juiz, mas eu destaco com cor, porque às vezes é juiz de origem, às vezes é juiz federal. Então, cuidado com isso também. Decidirá sobre a inclusão ou a transferência, podendo determinar diligências complementares necessárias à formação do seu convencimento. Então, juiz federal, fique atento. A inclusão e a transferência do preso poderão ser realizadas sem prévia instrução dos autos, desde que justificada a situação de extrema necessidade. Vamos para a resposta. Correto. A inclusão e a transferência do preso poderão ser realizadas sem prévia instrução dos autos, desde que justificada a situação de extrema necessidade. Então a questão está correta. A inclusão à transferência deverá ser requerida diretamente ao juízo de origem, instruída com elementos que demonstrem extrema necessidade da medida. Vamos para a resposta. Correto. A inclusão ou a transferência deverá ser requerida diretamente ao juízo de origem, instruída com elementos que demonstrem extrema necessidade da medida. Então, a questão está correta. Concordando com a inclusão ou a transferência, o juízo de origem
remeterá imediatamente o requerimento ao juízo federal competente. Vamos para a resposta. Correto. Concordando com a inclusão ou a transferência, o juízo de origem remeterá imediatamente o requerimento ao juízo federal competente. Lembrando que eu aconselho, quando aparecer aqui, você sempre procure reler. Apareceu aqui, como eu falei, eu não vou ler, mas não vou reler, mas você pode reler para ir memorizando já. Admitida a inclusão ou a transferência emergencial pelo juízo federal competente, caberá ao juízo de origem remeter aquele aqui é o juízo federal, imediatamente, documentos previstos nos incisos 1 e 2 do artigo 4º. Vamos para a resposta. Correto. Admitida a inclusão, a transferência emergencial pelo juiz federal competente, caberá ao juízo de origem remeter àquele imediatamente documentos previstos nos exercícios tal. Olha que a banca pode inverter aqui e ter todo o sentido. Por exemplo, admitida a inclusão, a transferência emergencial pelo juízo de origem, de onde se originou tudo, será remetido ao juízo federal competente. O contexto teria todo sentido, mas a questão estaria errada. Então a banca pode fazer essa alteração sutil. Por isso que eu destaco, federal competente, de origem, já tenha muita atenção. Se a banca alterar essa parte que eu te garanto que muitos vão errar a questão, porque ela estando errada terá todo sentido. Admitida a inclusão da transferência emergencial pelo juízo de origem. Tipo, tem uma conotação que eu estivesse certo, mas estaria errado. Então, fique atento. Restando 30 dias para o encerramento do prazo de permanência do preso no estabelecimento penal federal, o Departamento Penitenciário Nacional comunicará tal circunstância ao requerente da inclusão ou da transferência, solicitando manifestação acerca da necessidade de renovação. Vamos para a resposta. Errado. Restando 60 dias. E como é que está lá? 30 dias. Está errado. Restando 60 dias para o encerramento do prazo de permanência do preso no estabelecimento penal federal, o Departamento Penitenciário Nacional comunicará a tal circunstância ao requerente da inclusão da transferência, solicitando manifestação acerca da necessidade de renovação. Aí eu coloquei aqui, cuidado. Quando houver prazo, citação que indique semana, mês, ano, o ideal é grifar, pois as bancas costumam fazer alterações para levar o candidato ao erro. Sempre que tiver 15 dias, 10, para direito penal, processo penal, Lei 8.112, tem os artigos que tem muitos prazos, Lei 8.666, seja o que for que tiver prazo, processo penal, civil, você tem que ficar muito atento, pois a banca gosta muito de alterar. Às vezes é 5, ela coloca 10, ou 15, 30, então pode grifar porque pode ser cobrado. E quando tá também na lei, tipo, acontece semanalmente, mensalmente, anualmente, semestralmente, você pode grifar que a banca também gosta muito de utilizar e fazer alteração ali. Ou então, tipo, direito penal, 30 dias a partir de tal data, ou então 30 dias a partir de tal situação. A partir de tal data, a partir de tal situação, é outro ponto que a banca gosta muito de alterar para levar o candidato ao erro. Então, sempre que tiver prazo, tiver lá na lei, anualmente, mensalmente, ou então a partir de tal situação, esses 3 pontos são muito utilizados pelas bancas para levar o candidato ao erro. Então, fique atento a isso.
Restando 60 dias para o encerramento do prazo de permanência do preso no estabelecimento penal federal, o Departamento Penitenciário Nacional comunicará a tal circunstância ao requerente da inclusão ou da transferência, solicitando manifestação acerca da necessidade de renovação. Decorrido o prazo estabelecido no parágrafo 1º do artigo 10 da Lei 11.671, 2008, e havendo manifestação acerca da renovação da permanência, o preso retornará ao sistema prisional ou penitenciário de origem. Vamos para a resposta. Errado. Decorrido o prazo estabelecido, tal, e não havendo manifestação acerca da renovação. E como é que está lá? E havendo manifestação acerca da renovação. Está errado isso daqui. E não havendo manifestação acerca da renovação da permanência, o preso retornará ao sistema prisional ou penitenciário de origem. Então a questão está errada. Então tem que ter muito cuidado com isso. Próxima questão. Na hipótese de obtenção de liberdade ou progressão de regime de preso custodiado em estabelecimento penal federal, caberá ao Departamento Penitenciário Nacional providenciar seu retorno ao local de origem ou a sua transferência ao estabelecimento penal indicado para cumprimento de novo regime. Vamos para a resposta. Correto. Na hipótese de obtenção de liberdade ou progressão de regime de preso custodiado em estabelecimento penal federal, caberá ao Departamento Penitenciário Nacional providenciar seu retorno ao local de origem ou sua transferência ao estabelecimento penal indicado para cumprimento de novo regime. Então a questão está correta. Na hipótese de obtenção de liberdade ou progressão de regime de preso custodiado em estabelecimento penal federal, caberá ao Departamento Penitenciário Nacional providenciar o seu retorno ao local de origem ou a sua transferência ao estabelecimento penal indicado para cumprimento de novo regime. Se o egresso optar em retornar ao local de origem, deverá formalizar perante o diretor do estabelecimento penal federal sua manifestação de vontade, ficando o Departamento Penitenciário Nacional dispensado da providência referida no caput. Errado. Se o egresso optar por não retornar ao local de origem, e como é que está lá? Se o egresso optar por retornar ao local de origem, então, não retornar ao local de origem, deverá formalizar perante o diretor do estabelecimento penal federal sua manifestação de vontade, ficando o Departamento Nacional dispensado da providência referida no caput. Mediante requerimento da autoridade judicial, do Ministério Público, do próprio preso, poderão ocorrer transferências de presos entre estabelecimentos penais federais. Vamos para a resposta. Errado. Mediante requerimento da autoridade administrativa. Isso aqui eu falei lá no início do vídeo. Cuidado que pode ser alterado por autoridade judicial. Aparenta ter todo o sentido, ó, mediante requerimento da autoridade judicial, do Ministério Público, tal, mas autoridade administrativa, do Ministério Público, do próprio preso, poderão ocorrer transferências de presos entre estabelecimentos penais federais. Então a questão está errada.
mediante requerimento da autoridade administrativa do Ministério Público ou do próprio preso, poderão ocorrer transferências de presos entre estabelecimentos penais federais. O requerimento de transferência instruído com fatos motivadores será dirigido ao juiz federal corregedor do estabelecimento penal federal onde o preso se encontrar, ouvirá o juiz federal corregedor do estabelecimento federal de destino. Vamos para a resposta. Correto. O requerimento de transferência instruído com fatos motivadores será dirigido ao juiz federal corregedor do estabelecimento penal federal onde o preso se encontrar, que ouvirá o juiz federal corregedor do estabelecimento federal de destino. Então, a questão está correta. Mediante requerimento da autoridade administrativa do Ministério Público ou do próprio preso, poderão ocorrer transferências de presos entre estabelecimentos penais federais. Autorizada e efetivada a transferência, o juiz federal corregedor do estabelecimento penal federal em que o preso se encontrava comunicará a decisão ao juízo de execução penal de origem, se preso condenado, ou juízo do processo, se preso provisório, a autoridade policial, se for o caso. Deixa eu beber uma água aqui, ver se vocês pensam um pouquinho. Vamos para a resposta. Correto. Autorizada e efetivada a transferência, o juiz federal corregedor do estabelecimento penal federal em que o preso se encontrava comunicará da decisão ao juízo de execução penal de origem, se preso condenado, ou juízo do processo, se preso provisório, a autoridade policial, se for o caso. Então a questão está correta. Para a inclusão transferência, o preso deverá possuir ao menos uma das seguintes características. Uma das, não todas, ter desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminosa, ter praticado crime que coloque em risco a sua integridade física no ambiente prisional de origem, estar submetido ao regime disciplinar diferenciado, ser membro de quadrilha ou bando envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça, ser réu colaborador ou delator premiado, desde que essa condição represente risco à sua integridade física no ambiente prisional de origem, ou estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou grave indisciplina do sistema prisional de origem. Vamos para a resposta. Lembrando que você pode dar pausa no vídeo, ler, reler com calma. Se imagine como se você estivesse na prova. Vamos lá. Correto. Para a inclusão ou transferência, o preso deverá possuir ao menos uma das características: ter desempenhado função de liderança ou participando de forma relevante em organização criminosa, praticado crime que coloque em risco sua integridade física no ambiente prisional de origem, está submetido ao regime disciplinar diferenciado, membro de quadrilha ou bando, envolvido prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça.
muito cuidado, sobretudo em relação ao direito penal. Por exemplo, grave ameaça. Se a banca colocar apenas ameaça, a questão estaria errada. Grife isso daqui, é grave ameaça. Uma coisa é grave ameaça, outra coisa é ameaça. Você tem que ficar muito esperto em relação ao direito, em relação a isso aqui, pois vez ou outra cai questões nesse sentido. Se o réu, colaborador ou delator premiado, desde que essa condição represente risco à sua integridade física no ambiente prisional de origem, envolvidos com incidentes de fuga ou de violência ou grave indisciplina. A banca pode colocar apenas indisciplina, mas aqui está claro, grave indisciplina no sistema prisional de origem. Então tenha muita atenção, tem que ter malícia quando for estudar a lei. Aí você, nossa, mas que questão grande é essa? Às vezes na prova a questão ainda é maior do que essa. Então, isso daqui é um remédio. Tem o mesmo efeito de remédio, é ruim, mas é para o seu bem. Você vai entender porque eu deixei grande assim. Ó, constarão dos autos do processo de inclusão ou de transferência, além da decisão do juízo de origem sobre as razões da excepcional necessidade da medida, os seguintes documentos. Tratando-se de preso condenado. Cópia das decisões nos incidentes do preso de execução que implique alteração da pena e regime a cumprir. Prontuário contendo pelo menos cópia da sentença ou do acordo, da guia de recolhimento, do atestado de pena a cumprir, do documento de identificação pessoal e do comprovante de inscrição no cadastro de pessoas físicas, ou no caso desses dois últimos, seus respectivos números, prontuário médico. Tratando-se de preso provisório, cópia do auto de prisão em flagrante ou do mandado de prisão e da decisão que motivou a prisão cautelar, cópia da denúncia, se houver, certidão do tempo cumprido em custódia cautelar, cópia da guia de recolhimento, cópia do documento de identificação pessoal e do comprovante de inscrição do CPF, aos seus respectivos números. Vamos para a resposta. Correto. A intenção minha foi apenas facilitar aqui os seus estudos. Como vocês podem ver, eu coloquei cores aqui de forma estratégica e grifei para ajudar na memorização. Esse artigo é muito importante. Constarão dos autos do processo de inclusão e transferência, além da decisão do juízo de origem, sobre razões da excepcional necessidade da medida seguintes, os seguintes documentos. Inciso 1. Tratando de preso condenado. Cópia das decisões nos incidentes do processo de execução que impliquem alteração da pena e regime a cumprir. Prontuário, contendo pelo menos cópia da sentença ou acordo, da guia de recolhimento, do atestado de pena a cumprir, do documento de identificação pessoal e do comprovante de inscrição no cadastro de pessoas físicas, ou no caso desses dois últimos, seus respectivos números, prontuário médico. Inciso 2. Tratando-se de preso provisório. Cuidado que a banca pode inverter. Pegar algum item aqui do provisório e jogar aqui. Ou pegar algum desses daqui e jogar aqui. Então, esse daqui é o que você achar mais fácil de memorizar, memorize. Por exemplo, imagine se tem uma facilidade de memorizar esse daqui. Então, de alguma forma, memorize que esses daqui dizem respeito a provisório. Então, com isso, se a banca fizer alguma alteração, inverter aqui, você já vai saber que a questão está errada. Aqui diz respeito ao preso condenado.
E aqui, ó, o provisório. Ó. Provisório. Cópia do auto de prisão em flagrante, ou do mandado de prisão e da decisão que motivou prisão cautelar. Cópia da denúncia, se houver. Certidão do tempo cumprido em custódia cautelar. Cópia da guia de recolhimento e cópia do documento de identificação pessoal e do comprovante de inscrição no CPF e seus respectivos números. Então, foi isso, 20 questões. Não desista porque a sua aprovação chegará. Já escolha sua roupa, a qual você irá para sua posse. Não foque no cansaço, mas se imagine tomando posse no cargo público, que é o que ocorrerá. E sabe que o seu esforço vai valer a pena. Não é em vão. Você está no caminho certo. Então é isso aí, pessoal. Ótimos estudos. Persevere que vai dar tudo certo. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações. Bons estudos e fui.